E racismo. O que é o preconceito? Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las e um julgamento apressado, superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Já o racismo, as pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existe raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existem raças. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo do cabelo, o tipo do sangue, o formato e cor dos olhos, a espessura dos lábios não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas pouco importantes, o que se não serve para fazer com que uns sejam superiores ou inferiores aos outros ou vice-versa, não é mesmo, Josi? Poxa vida, Érica, que bonito Essa isso que você é a pura falou. realidade. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Érica. Você começou o programa de uma forma muito bonita, falando todas essas coisas. Nossa, é muito bom ouvir isso. E é a pura realidade, né, Josi? Nós passamos aí, teve o feriado, né, sobre esse tema, e aqui a gente fala, o preconceito e o racismo, porque ainda existe, né? Muito ainda. Muito incrível, é incrível. Eu já presenciei situações de uma pessoa sentar ao lado de uma pessoa negra, né, ou afrodescendente, como se fala hoje. Ela estava sentada e a pessoa sentou, ficou brava. O que você está fazendo aqui? Por que você sentou aqui? Eu fico pensando, né, em pleno século XXI, né, a gente vive ainda essas experiências, a gente presencia isso. Muitas pessoas são racistas, são preconceituosas, e hoje, né, o que eu vejo muito, que eu acho muito bom, é que as pessoas estão se manifestando. Porque antigamente se calava, né? Se calava, né? E hoje uma coisa muito boa é que as pessoas estão se manifestando. Eu não sei se você viu, assim, acho que essa semana que passou, que numa escola a coordenadora, não sei se foi a coordenadora, a professora, não sei quem, que quis que todas as crianças fossem na apresentação de final de ano de cabelo liso. Sabe? Todo mundo igual, com o cabelinho assim, para ficar mais bonito. Pra que ela falou isso, né? O pessoal se manifestou e... Já deu problema. Lógico, claro. né? Talvez ela, por um lapso dela, né? Ou talvez até por um gosto dela, ela se colocou dela assim, próprio, né? Daí ela tinha uma visão. Só que acabando gerando esse problema todo, né? Porque daí fica super valorizando, por exemplo, quem tem cabelo liso. Quem nasce, né? Cabelo liso. E as pessoas que são afro, Pois né? E assim, já não gosta daquele estilo. Tem pessoas que gostam do cabelo encaracolado, tem um estilo próprio. E é complicado. Um estilo próprio. Não E assim, não é, Érica, né? A gente vem de uma descendência, aliás, uma coisa muito importante que eu pensando sobre racismo, estudando sobre esse tema, né, eu vi um dado muito interessante. O continente mais antigo do mundo é o continente africano. Certo. O continente africano, né, da onde vieram os negros no Brasil, porque o nosso país fez muitos escravos aqui, né, no começo da nossa colonização, né, teve muitos senhores feudais, muitos escravos, então muita gente para o Brasil. Então, nós temos, não só na nossa história, né, o Brasil povoado, né, pelos negros, mas a gente tem, provavelmente, isso é uma lógica, na nossa descendência, na nossa herança, né, nos nossos ancestrais, né, lá para trás, tudo vem começando lá. Então, a gente traz, né, na nossa história, porque a nossa história tem um começo, e a gente tem uma ligação desde lá do comecinho. Ou a nossa árvore, né? Então, pois a gente tem na nossa herança mesmo, com né? certeza. Toda essa influência, né, dos negros. E aí uma pessoa que não é negra, de repente ela vê, ela não se reconhece naquilo, como se ela fosse totalmente separada.
né? Como se fosse uma coisa que eu acho que a nossa história construiu muito isso, como se tivesse gente pura e gente impura. Com certeza, eles têm essa visão. Muitas pessoas têm essa visão de superioridade, né? Mas não só de superioridade, de uma questão assim, do puro e do impuro. Porque isso é uma construção da nossa história, isso foi muito trabalhado, foi muito inculcado, até nas religiões, Érica, a gente vê muito isso. Quem está dentro de uma religião são os puros. Quem está fora são os impuros. Os pervertidos, são os impuros, e aí vai, né? Mas em tudo, e eu estava vendo também aqui, Josi, e tudo tem preconceito nesse mundo todo, né? Preconceito, o pessoal também tem preconceito com casais, com idade, né? O mundo, preconceito com homofobia. Hoje em dia, Josi, qual é o preconceito que está mais em alta? Tipo assim, que o pessoal te procura, que vai lá na clínica com você. Tem um preconceito? É o da cor mesmo? É o da raça? Ou não? Então, da raça, né, eu vejo ainda muito presente, especialmente... Porque tá passando bastante na televisão, né? Igual aconteceu com a atriz, né, que passou, com a Maju, né, que teve aquela repórter da Globo. Então, muita coisa está acontecendo. Mas, gente, foi o que você falou, século XXI, esse racismo ainda não pode. Exatamente. Ser, né? E tem muita gente ainda que tem preconceito com os negros, lembrando que o racismo pode ser preconceito com qualquer raça, né? Tem gente que tem com japonês, com chinês. É isso aí, por isso que eu perguntei. Tem gente com preconceito com os muçulmanos, não é? Agora, então, que tem o pessoal que chegou de fora, como que tem aqueles... angolanos, né? Também o pessoal tá aí brigando lá no São Paulo, então tudo. Então com todos os... Exatamente, e você vê assim, né, essa questão dos negros eu vejo bastante assim ainda no consultório, eu vejo bastante ainda a questão da religião, da crença, a pessoa é muito fechada na crença dela e não assimila o diferente, não aceita. Só o dela é o melhor, ainda, né? Ela rejeita e tem a tendência de sentir eu sou pura e o outro é impuro. E isso aparece muito também na clínica, né? A questão da religião. A questão do preconceito da raça ainda aparece. E também, Érica... E amizades, assim, mulheres que namoram pessoas mais novas que namoram os mais velhos, também tem? Também? Aparece assim, olha, o que eu vejo bem na clínica hoje eu recebo, assim, casais homossexuais, Sim. Casais, assim, de diferença de idade grande, muito mais do que eu recebia antigamente. Agora, tem muita gente ainda que relatando as questões dela própria, no meio do relato tem um preconceito, por exemplo, com alguém na família que é homossexual, tem um preconceito com alguém na família que é casado com alguém mais novo, alguém mais velho, né? Tem isso ainda, existe sim. Existem as pessoas que são mais abertas para o diferente. Agora, existe muita gente que no diálogo da pessoa, contando sobre os problemas dela, é atravessado, né? Isso a gente vê em qualquer conversa, não precisa ser só na clínica. No diálogo da pessoa é atravessado pelo preconceito, é atravessado, Érica, por esse sentimento de aquele que é diferente de mim não é bom. Como se a gente ocupasse um lugar realmente como se fosse o melhor, o certo, né? Como se o lugar que a gente ocupa é um lugar privilegiado e do outro não. Então tem gente que é muito atravessado por isso, eu sou o melhor. E isso é uma dificuldade de conceber o diferente, que é um grande prejuízo, porque quando a gente convive e se fecha por igual, a gente deixa de crescer. Porque é o diferente que nos acrescenta. É quando a gente conhece alguém e fala, nossa, eu nunca conheci uma pessoa igual a você. E a gente fica feliz de ter aquela experiência de se relacionar com uma pessoa que a gente nunca imaginou conhecer, encontrar, ter aquela história. Isso enche o nosso coração, a gente amadurece, a gente cresce. E tem gente que acha que se abrir para o diferente, Érica, é uma coisa que eu vejo também no consultório, vai se contaminar por aquilo que é diferente. Sabe? Como se fosse uma coisa que pegasse na pessoa e daí ela tem medo de conviver, de ficar muito perto e de ficar igual a pessoa e perder a sua própria identidade. Existem questões assim, né? Que daí vai beirando também uma psicopatologia, né? Que é um detalhe só que eu quero falar, mas que é muito importante.
Tem gente que tem medo de estar muito perto de outras pessoas, de pegar, de se contaminar. Eu já vi situações assim de pessoa nem querer sentar no mesmo lugar que a outra pessoa sentou, porque se ela sentar, ela ia pegar toda a energia, todo o comportamento, né, todo o sentimento da outra pessoa. Então se afasta. Tem gente que por questões psicopatológicas, por uma doença patológica, psicológica, se afasta das pessoas por medo. Porque o diferente dá medo. Porque quando é igual, a pessoa conhece. Agora, o diferente dá medo. Agora, tem gente que tem problema com isso, sério, psicológico, tem que ser tratado. Agora, tem gente que até que está bem psicologicamente, mas pela cultura, pela história familiar, uma coisa que eu acho, assim, muito complicada, Érica, a pessoa que preza tanto pelo sobrenome, entende? Tem muita gente assim, que fala, meu sobrenome é tal. Bem por aí. Né? E aí, por eu ter esse sobrenome, eu me sinto superior, Eu melhor, posso. eu posso. Então, a pessoa carrega o sobrenome, uma grande bobagem isso. A gente tem que honrar o nosso nome, lógico, mas a gente não tem que sentir que o nosso nome, o nosso sobrenome é maior e melhor do que outra pessoa. Né? Se a pessoa tem uma história na cidade, né? Tudo bem. Não, mas a gente vai honrar. Sim, mas assim, né? A nem pessoa por isso vai ser melhor que os outros. Então, né? tem gente que faz uso do sobrenome para se sentir maior do que o outro. Então, isso, na verdade, a pessoa ela é preconceituosa, porque ela se coloca num lugar diferente. Porque quando a gente se coloca num lugar diferente, a gente não está considerando o igual, né? A gente não está respeitando que aquela outra pessoa, mesmo que ela é diferente da gente, né? Deixa eu ver se eu consegui explicar direito isso. Tem gente que tem um sobrenome e acha melhor do que o outro. Ela não está respeitando o outro como humano, que é igual a ela como humano. Nesse sentido, nós somos todos iguais. Então a gente não tem que se apegar nas coisas que a sua história. Veja, a gente não tem também que querer ter a história do outro, não, né? A história é nossa. Tem gente que vê muito revista. Ai, mas queria tanto sabe? assim, ai, como que eu queria que você fosse assim, ai, como, é sempre assim, né? Ouvir a Os olhos, revista, né? E fala assim, eu queria ser essa pessoa. Então é isso que é o tempo que a gente está falando, né? E quando a gente olha uma pessoa, Érica, e a gente julga só de olhar, a aparência, né? Porque esse preconceito da aparência, esse daí, não é só porque a pessoa às vezes está com uma roupa, né, com a saia curta, a pessoa já julga, vem aquela, né, é assim. E então as pessoas têm que parar com esse jeito de pensar. Por trás a pessoa não sabe como que é a pessoa por dentro. Igual você tá na rua, igual eu cheguei a ver, assistir um programa na televisão, teve uma troca, o rapaz ele é totalmente tatuado, você chegava a se ver ele, você se assustava, a casa dele cheia de caveira, aquela loucura. Mas um coração, que a mulher saiu de lá, ela falava assim, meu Deus, eu pensei que você era totalmente outra pessoa, por gostar das caveiras, e ser todo tatuado, trabalhar com isso, mas o coração dele era enorme, então por isso que eu falo, quem vê cara não vê coração. Exatamente. Quem vê cara não vê coração. Meninas que querem arrumar um namorado, de repente olha para um cara lindo, assim, né, aquele homem perfeito, por dentro, meu Deus. Ou se não, Érica, olha pra pessoa assim, a pessoa vem conversar, entorta a boca de um jeito que ela não gostou, fala, ai não, ele entorta a boca desse jeito, então não serve, né? Qualquer detalhe que vê na pessoa, tem gente que já discrimina aquilo, já fala, isso tá fora porque eu não gosto, não gosto de homem que usa óculos, não gosto de homem que usa a blusa por dentro da calça. Existem coisas muito simples, né? E que às vezes as pessoas se apegam e dificulta a vida delas, né? Por conta do preconceito. E quando a gente olha uma pessoa, a gente precisa ter intimidade com ela, a gente precisa conhecer, a gente precisa conversar, a gente precisa ter um relacionamento para daí a gente poder fazer uma avaliação da gente com relação àquela pessoa. Se eu gostei ou não, se eu quero conviver ou não. E se eu quero conviver, eu convivo. Se eu não quero, eu não convivo. Eu não tenho que mudar a outra pessoa, né? Então, a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar. E se a gente vê que a gente não quer conviver, a gente procura uma outra pessoa. Agora,
Duas coisas, julgar antes de conhecer, a gente corre um grande risco, porque a gente pode julgar errado, na maioria das vezes é. Sabe aquela história que o homem chega todo mal arrumado para comprar um carro, e daí o vendedor fala, ih, nem vou vender, né? Aí o outro olha e fala assim, né? Não, vamos ver o que é. Compra um carro à vista e a comissão é gorda, né? Muito. Exatamente, porque teve preconceito da aparência, né? Então julgou antes de conhecer. Uma coisa é isso, né? Que a gente não dá pra fazer isso. Às vezes julgar a pessoa também quando ela é muito triste, a pessoa que, essa pessoa muito é chata. Não é que é chata, só Deus sabe o problema que ela tá passando, às vezes dentro da casa dela também. Então as pessoas têm que parar com esse julgamento, né? De achar. Tem que parar com julgar, porque isso é um Tudo preconceito. Porque a gente precisa conhecer primeiro, compartilhar, conviver, para daí a gente fazer uma avaliação.